Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem e que tenham relembrado diversos dos conceitos que aprendemos nos primeiros meses de atividades escolares. E também que tenham se divertido jogando o jogo que eu preparei especialmente para vocês. Diversos dos conceitos que foram vistos em fevereiro e março foram trabalhados por intermédio daquele jogo. Inclusive, alguns conceitos que ainda não chegamos a revisar durante a parte 1. Então, iremos agora revisar um daqueles conceitos que, embora abordados no jogo, ainda não foram revisados. Então, vamos lá? Bom, então, na última revisão, na revisão que fiz através do último vídeo, eu comentei com vocês sobre a crise de software que aconteceu nas décadas de 60 e 70. Ao analisarem os projetos de construção de software durante essas décadas, os pesquisadores perceberam o alto número de projetos que falhavam. Cerca de 74% dos projetos que iriam desenvolver software falhavam, ou seja, não entregavam o software no tempo adequado, sequer entregavam. Enquanto que 22% dos projetos de software entregava o software, mas ele continha defeitos ou então um certo atraso na sua entrega. E apenas 4% são projetos que foram considerados projetos de sucesso, ou seja, entregaram o produto. Imagina só o quanto de dinheiro não se estava gastando para fazer software. E esse dinheiro não era convertido no software final, no produto esperado. Então, qual foi a solução proposta, após a análise desses projetos? Primeiramente, foi a percepção. Desenvolver software não é uma tarefa trivial, ou seja, é muito complexo. Além de envolver custo, pessoas, tempo. Okay? Então, é uma atividade complexa e não pode ser tratada, então, como uma atividade que vai ser desenvolvida de forma artesanal. Nós precisamos pensar de uma forma melhor de se fazer esse software. Ok? Bom, e aí os pesquisadores na época começaram a pensar, poxa, mas a humanidade ela cria muitas coisas fantásticas e complexas, né? Como é que a nossa sociedade atual, ela então desenvolve esses produtos, né? Sejam produtos pequenos, né? Como, por exemplo, eletrodomésticos, sejam produtos maiores, como edifícios, pontes, que são obras, verdadeiras obras. E então começaram a se espelhar na engenharia. Como é que a engenharia civil então produz esses belíssimos edifícios, essas magníficas pontes e viadutos? Foi pensando nisso que então eles começaram a propor um modo de se desenvolver software. Então, eles analisaram e fizeram o seguinte, olha, as engenharias elétrica, mecânica, engenharia civil, eles têm o seu modo de fazer. E nós precisamos de um modo de fazer software. Então, nós precisamos de uma metodologia, ou seja, definir um caminho único que vai ser seguido para desenvolver os sistemas. Tanto os sistemas novos, quanto também evoluir esses sistemas já existentes. Em si, então, precisamos de um conjunto de atividades, enxergar o desenvolvimento de software como um conjunto de atividades que devem ser realizadas, estabelecendo também pontos de checagem para saber o tanto quanto andamos e se estamos andando bem. Okay? E aí, então, nós começamos então, a projetar esse processo de desenvolvimento. E ele vai introduzir, então, uma consistência ao longo do desenvolvimento de vários projetos diferentes. Então, onde que o projeto está? No início, partindo do início para o meio, está mais avançado, está chegando ao fim. Então, ele vai definir uma consistência melhor. Analisando os processos de engenharia, se a gente for analisar, ninguém vai ser construindo um prédio assim, sem saber como é que vai ser esse prédio ou para qual é a sua finalidade.
né? É um prédio. Para que ele vai servir? É residencial? É comercial? É misto? Os primeiros andares serão comerciais? Os últimos andares serão residenciais? Quantas pessoas viverão naquele ambiente? Quantas pessoas irão trabalhar naquele ambiente? Né? Quantos apartamentos por andares? Né? Quantos elevadores serão necessários? Se serão necessários elevadores? Né? Como é que vai ser a disposição, o tamanho de cada uma das unidades? Então a gente tem que perguntar para que serve o edifício. Né? Eles perguntavam para que serve o edifício. Então nós temos que perguntar para quem serve o nosso software e o que essas pessoas querem por meio do nosso software. E foi então assim que começou a surgir as primeiras abordagens de desenvolvimento de software, que são sumarizadas de uma forma de abstração que nós chamamos de ciclo de desenvolvimento de software, ou ciclo de vida de desenvolvimento. Okay? Cada uma das metodologias de desenvolvimento ela vai abordar de uma forma um modelo de ciclo de vida para desenvolver esse software. Qual é a principal proposta? São mostrar fases que vão compor o caminho a ser seguido pela equipe de desenvolvimento, já que o software é um artefato complexo, diversas pessoas precisarão ser envolvidas no seu desenvolvimento, desde o início da produção até a sua operacionalização, ou seja, até a sua entrega. E quem sabe também após a sua entrega. Aí nós temos outros ciclos de vida. Ok? Bom, e aí se enxerga cada fase do ciclo de vida como um refinamento da etapa anterior, até a chegada do produto final, em que o cliente espera-se que o cliente esteja satisfeito com aquele produto. Então, os modelos de ciclo de vida, ele vai definir um conjunto de atividades, mas vai apresentá-las de uma forma global, ou seja, não vai detalhá-las, mas nos dá uma ideia de como então vai ser esse processo, como vai ser seguido esse processo. Nós iremos aprender alguns deles, vocês verão aos poucos as diferenças entre eles. Okay? Bom, então um modelo de ciclo de vida ele não vai te apresentar um processo em si, porque cada processo ele é único. Porque ele vai envolver pessoas, vai envolver tempo, vai envolver custos, e isso é específico para cada projeto. Entretanto, um modelo de ciclo de vida, ele vai apresentar as fases, mas sem descrições detalhadas do início e o término. Por exemplo, como os recursos utilizados, quais ferramentas serão utilizadas, quais artefatos serão produzidos, tá? E quem vai desempenhar o que e em qual momento. Bom, também é importante salientar que o modelo de ciclo de vida, ele também é chamado de paradigma de desenvolvimento de software. Ok? Bom, o primeiro deles, o primeiro que se apresentou-se na literatura, foi o modelo de vida clássico, daí o seu nome, clássico por ser o primeiro. Okay? Mas ele também é conhecido como cascata. Tá? Bom, ele se compõe, como vocês podem ver nessa figura, um conjunto de fases, em que cada fase aí nessa figura está representada por um retângulo. E quando eu termino uma fase, eu passo para outra, que aí então eu sigo a setinha desse diagrama. Até então chegar no meu produto entregue para o meu cliente, que seria essa última fase. Bom, como ele é visto então? Eu faço uma fase, terminei de fazer, eu passo para outra. Terminei de fazer, eu passo para outra. Terminei de fazer, eu passo para outra. Terminei de fazer, passo para outra. É por isso que ele se chama cascata, como se tivesse um fluxo de água caindo ali. Ok? Bom, vamos compreender quais são as fases desse modelo de vida? Bom, primeiro é a análise. Na análise, nós preocupamos em compreender as necessidades dos nossos clientes. O que seriam as necessidades? O que eles querem que o software faça? Tá? Para a gente poder, então, compreender quais serão as funcionalidades que o meu software deve ter. Então, eu vou compreender o que eles precisam. Né? Por exemplo, o que precisa ser automatizado? Okay? Ou quais são as dificuldades que eles estão tendo no modelo atual. Né? Por exemplo, controlar um almoxarifado, controlar os materiais de um almoxarifado, é uma tarefa complexa gerar um relatório. Então, eu posso construir um software para me auxiliar? Okay? Eu vou compreender como é que funciona esse contexto, que a gente chama também de negócio. Então, o negócio também é essa parte do mundo
em que nós compreendemos ela para poder construir um software. Ela tem suas regras específicas ali, nós podemos compreendê-las, tá? Então, a palavra-chave que nós temos na análise é o que o software deve fazer. Ok? Para só então nós especificarmos uma solução, definirmos uma solução. Então, a partir da compreensão do que o software tem que fazer, eu consigo então propor uma solução. Veja, eu não vou propor uma solução sem conhecer bem as necessidades dos meus clientes. Já que eu quero propor um produto que atenda às necessidades dele, eu tenho que compreender essas necessidades. A partir da compreensão, eu vou definir uma solução. Como será o software? Se nós fizéssemos uma análise aí, uma relação com a engenharia civil e a arquitetura, a análise seria compreender. Então, para que serve esse novo empreendimento? Quem serão os usuários daquele empreendimento? Qual é o tamanho desejável, né, do espaço de ambiente de cada um das unidades que vão compor o empreendimento? Por exemplo, se forem apartamentos, nós temos que pensar, vai ser lares a serem morados por pessoas. Qual tipo de pessoas, né? Pessoas com poder aquisitivo maior, a gente sabe que os apartamentos geralmente são maiores, bem mais amplos. Pessoas com aquisitivos menores geralmente compram apartamentos um pouco menores, porque custam mais barato. Bom, além disso, quantos quartos vai ter, qual o tamanho da cozinha, sala, antessala, banheiros. Existem diversas coisas a serem pensadas que vai de acordo com as necessidades dessas pessoas. Bom, e a engenharia civil, depois que compreende essas necessidades, ela então vai fazer o projeto. O que é o projeto? É a planta baixa daquela unidade, daquele edifício. É onde as pessoas vão conseguir enxergar qual vai ser a disposição dos quartos, qual o tamanho dos quartos, onde vai estar o encanamento, a rede elétrica, quantos andares vai ter, como é que vai ser a disposição das unidades, ok? Então, a gente chega aí com um conjunto de plantas da unidade. Bom, e aí, então, depois que tem a planta pronta, conforme também a especificação do terreno, né, começa-se a fazer o prédio. E então, na computação, na informática, o fazer o prédio nosso é fazer o software. A partir, então, da especificação do nosso software, que aí é definir os componentes que vão compor esse software, né? Por exemplo, a interface de usuário. Como vai ser a interface de usuário? O banco de dados. Como vai ser o banco de dados? Eu começo a codificar, que é a criar as linhas de código. Bom, essa parte vocês entendem bastante, porque desde o início do curso, vocês aprendem a programar. Então, é nessa etapa que há bastante conhecimentos aplicados do curso de vocês. Então, eu vou pensar em programar a solução que foi planejada, ou seja, fazer o software. Em seguida, eles fazem o seguinte: agora eu tenho um software, eu preciso ver se ele se adequa às necessidades das pessoas que vão utilizá-lo, conforme o que eu pensei lá no início, lá na análise. Okay? Então, eu vou aqui no teste, eu vou verificar se o software tem bugs, porque a gente não deseja entregar um produto com defeito, né? E também verificar se o que foi programado atende às necessidades das pessoas que vão utilizá-lo. Ou seja, a palavra-chave aqui, o software funciona adequadamente? Bom, depois de verificado, eu então implanto o meu software. O que é implantar o software? É entregar o produto, instalá-lo na máquina do cliente. Então, é colocar o software para uso. Hoje em dia, a gente usa muito de disponibilizar num servidor, né, por exemplo, as páginas web, ou até mesmo disponibilizar nas stores dos dispositivos móveis, para que as pessoas instalem nos seus dispositivos. Tá? Então, aí se caracteriza pela entrega do produto. E aí, então, aqui se encerra o desenvolvimento. Mas não se para por aí. Nós temos também que acompanhar a evolução do nosso software, que não vai ser tópico dessa aula. Ok? Bom, então, já que nós vimos aí as principais fases do modelo cascata, tá? Eu já vou lhe adiantar. Ele não é um modelo muito mais utilizado hoje em dia. Ok? Depois nós veremos por quê. Mas ele traz vantagens para nós.
Primeira coisa é compreender que o desenvolvimento de software é uma tarefa complexa e a gente precisa pensar em modos e em técnicas para desenvolvê-lo. E ela precisa ser dividida em fases, em que cada fase também vão precisar de pessoas específicas para fazer, para aplicar seu conhecimento, as suas habilidades para desenvolvê-la. E este tópico eu abordarei no próximo vídeo. Okay? Bom, e o modelo de ciclo clássico, ele é interessante porque ele estipulou fases bem definidas, que é importantíssimo para o acompanhamento do processo de software. E cada uma das fases tem as suas preocupações, né? E o que ajuda-nos a compreender melhor como desenvolver um software. Mas quais são as suas desvantagens? Primeiramente, né, ele é cascata, ele deu o nome de cascata porque ele é sequencial. Eu faço uma atividade, terminei, faço outra atividade, terminei, faço a próxima atividade, até chegar na entrega. Raramente os projetos seguem esse fluxo. Além do mais, com a evolução da tecnologia para o desenvolvimento de software, optou-se, né, elaborou-se novas formas de desenvolvimento, que nos possibilita, então, tirar essas desvantagens do desenvolvimento de software, de tal modo que ele se adeque melhor às necessidades atuais de desenvolvimento. Okay? Um outro problema é que nem sempre as pessoas que vão utilizar os nossos softwares, os nossos clientes, eles sabem logo de cara falar explicitamente, dizer claramente quais são as suas necessidades frente àquele novo software. Okay? Então, muitas vezes, nós precisamos dar um gostinho, um experimento do que será o software para ele compreender melhor o que ele se espera. Okay? E nós abordaremos isso também em um outro ciclo de vida. Okay? Uma versão de software também somente estará pronta ao final do cronograma. Então, lá na implantação, que eu vou ter uma versão de software. E nós sabemos que nós queremos testar o produto, queremos conhecer o produto, nem que seja um pedacinho, né? Quantos de vocês já não utilizaram softwares demo ou beta para conhecer o software? Né? Bom, além disso, o que acontece é que ou você faça bem feito uma determinada fase, de tal forma que não comete erros, ou até mesmo que não mude durante o tempo, ok? Se você precisar errar, detectou uma necessidade de correção, às vezes nem é erro, mas uma necessidade de correção. Por exemplo, o seu cliente mudou de opinião. Com o tempo, as pessoas mudam de opinião. Então, o que pode acontecer? Você tem que voltar a uma fase anterior. E isso vai gerar custos. Né? Então, vai custar, vai precisar de mais dinheiro para ser empregado para atender aquelas mudanças. Então, o ciclo de vida clássico, o cascata, ele não é muito bom quando as pessoas, quando os clientes não conhecem direito as necessidades do seu software, a qual o nome das necessidades nós chamamos de requisitos, que também abordaremos em outros vídeos mais para frente. Então, vocês devem estar se perguntando, poxa, professor, este é um deles, então. Existem outros? Existem outros modelos de ciclo de desenvolvimento que nós vamos aprender. Não todos, mas alguns, para vocês aprenderem as diferenças entre eles e saber que, quando entrar em uma determinada empresa, vocês saberem, é mais ou menos assim que se atua aqui dentro. Então, nos ajuda neste ponto. Bom, também outra coisa que vocês devem estar se perguntando, todos eles seguem esse modelo cascata, esse modelo sequencial de atividades? Não, eles se diferem nesses pontos, ok? E nós iremos aprender à medida que foram vendo os diversos modelos, tá? E, por último, então, ainda se segue o modelo cascata? Raramente se segue o modelo cascata. Nós seguimos modelos cascata para pequenos softwares em que os requisitos nas necessidades dos nossos clientes são bem conhecidas, ou seja, possivelmente já existe um software semelhante e o cliente quer uma coisa parecida com aquele software. Okay? Então, quando as necessidades do cliente são bem conhecidas, o software não é grande, eu consigo então aplicar o modelo cascata. Bom, além disso, o que é importante a gente guardar aqui de informação para nós, tá? O processo de desenvolvimento,
um processo de desenvolvimento efetivo, ele deve considerar vários fatores que eles aprenderam com o modelo cascata. É necessário, então, definir fases e as preocupações daquelas fases. E eu vou precisar de pessoas com habilidades e competências específicas para executar essas atividades. Então, vou ter que definir papéis e as responsabilidades desses papéis. Ok? E vou ter que apresentar também uma relação entre todas as atividades. Para quê? Para que a proposta ao final, eu tenha um software de qualidade. Durante todo esse processo de desenvolvimento, desde o início, lá onde eu concebo o produto, ou seja, eu tenho a ideia do produto, até a entrega, eu vou usar ferramentas. Então, eu tenho diversas ferramentas para o desenvolvimento de software. Nós iremos aprender algumas e vocês também aprenderão outras em outras matérias. Ok? Iremos aprender alguns métodos também de organização, métodos de estudos, principalmente de organização, mas que são necessários para o desenvolvimento de software. Para isso, a gente precisa de pessoas capacitadas. Então, elas precisam ser treinadas ou aprender em um curso. Por isso, então, temos os cursos tanto de técnico quanto superiores no desenvolvimento de software. Além disso, também outra preocupação muito importante é a motivação das pessoas envolvidas, ou seja, tanto os programadores quanto toda a equipe envolvida e o cliente também. Então, é uma tarefa complexa desenvolver software. Okay? E outras perguntas que vocês devem estar se fazendo então, além do apresentado, como se sabe se o software será entregue? Porque até ali eu não tenho garantias. Pode ser que o meu projeto ele falhe em uma determinada fase. Por exemplo, ele pode falhar na implementação. Eu não consiga, com o dinheiro que eu estipulei, chegar ao produto. Você está correto. Ok? Pode ser que não, mas aí precisa de pessoas com habilidades e competências específicas para se delinear bem o tempo que irá se desenvolver o software e quanto custará para desenvolver esse software. E essa pessoa que vai ter experiência bastante no desenvolvimento de software, ela também vai ter outras preocupações. Por exemplo, vou estar acompanhando o projeto para saber, o projeto está usando os recursos que foram delineados para ele? Está usando muito ou está usando pouco? As pessoas estão se envolvendo? São algumas perguntas, em que a pessoa responsável que se criou é a chamada de gerente de desenvolvimento. Ok? Então, ele fica responsável por coordenar as ações e também a equipe para o processo de desenvolvimento de software. E ele vai saber em que momento o desenvolvimento de software vai estar. Está no início, então está lá, ele ainda está levantando as necessidades, que são os requisitos, ou então já está especificando uma solução, vai conversar com a equipe para saber quanto tempo vai demorar para especificar uma solução, para que a próxima equipe, membros da equipe, os programadores possam começar a codificar. Ou então até mesmo o pessoal do teste, quando é que eles vão receber o código a ser testado. Okay? Então, existem diversas pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, que também abordaremos aqui ainda essa semana no próximo vídeo. Bom, então, aí temos uma figura importante que a gente chama de gerente de software, o gerente de projeto. O gerente de projetos, em si, ele faz parte, ele preocupa-se com a gerência do projeto. O que é a gerência do projeto? É cuidar com que esse projeto alcance sucesso. Alcançar sucesso significa, então, o software ser produzido no tempo especificado, com os recursos delineados. Ok? Bom, e é o gerente de software que tem essa responsabilidade. A gerência de projeto ela é uma das atividades guarda-chuva. As atividades guarda-chuvas são assim chamadas porque são atividades que são realizadas do início do desenvolvimento até o final do desenvolvimento. Vão ser preocupações e atividades que vão estar permeando todas as fases de desenvolvimento. Aqui eu citei algumas. Por exemplo, a gerência de projetos. A gerência de projetos ela deve começar lá quando o projeto começa a ser concebido, deseja-se produzir o software, até o final, que é a entrega do produto. Bom, e na próxima semana,
tá? Será que nós veremos alguma dessas atividades do guarda-chuva? Bom, espero que vocês tenham revisitado, né, relembrado do conteúdo ministrado ainda em março, ok? E então planejei um conjunto de atividades para nós então verificarmos o conhecimento adquirido. Espero que também gostem e se divirtam de realizá-las. E essa semana nós temos um diferencial. Teremos 2 vídeos, este e um outro, que vai falar sobre as profissões na área de TI. Então, até o próximo vídeo.